teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. Paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos que estão nos acompanhando no programa Café Teológico, estamos aqui em mais um programa abençoado por Deus. Esse que vos fala é o pastor Éder William, e nesta oportunidade estaremos tratando aqui um tema de grande relevância, que é a importância do ministério infantil nas igrejas evangélicas. Hoje temos aqui convidados de alta qualidade que vão debater o assunto à luz da Bíblia, e tenho certeza que você que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais, será abençoado por Deus com este tema tão sugestivo e tão importante para os nossos dias. Meus amados, nesta oportunidade, o programa Café Teológico tem aqui mais uma vez a presença do nosso nobre amigo, pastor Marcos Souza, que é o pastor presidente da Igreja Evangélica O Deus Eterno, que sempre enriquece o nosso programa com seus argumentos bíblicos à luz da palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcos. Paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar com vocês. Paz do Senhor, pastor Éder. Você que nos assiste aí, eu tenho certeza que você mais uma vez vai ser abençoado por este programa, vai ser abençoado por este debate amigo, gostoso da palavra de Deus. Hoje nós temos um tema maravilhoso aí, e o pastor Éder vai anunciar nesse momento, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marcos Souza, seu anfitrião. Estou aqui para cooperar para o crescimento do reino de Deus. Amém? Temos nesta oportunidade do programa Café Teológico a presença da pastora Fátima Souza. Ela é a vice-presidente da Igreja Evangélica O Deus Eterno e líder do Ministério Infantil. Paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Éder. É um prazer estar aqui, e todos que nos assistem também, que bom estar aqui abordando este tema a respeito do Ministério Infantil, que é muito importante, né, em prol aí do reino de Deus, e é um prazer e satisfação estar aqui com todos vocês. Prezados internautas, queridos irmãos que acompanham o programa Café Teológico, estamos nesta oportunidade com um tema de suma relevância, que é sobre o ministério infantil e a importância do mesmo nas igrejas evangélicas. Vamos, nesse momento, ler um trecho da Bíblia, que está em Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Pastor Marcos, partindo desse texto da palavra de Deus, como o senhor, na qualidade de pastor, presidente do ministério, vê a importância das crianças no reino de Deus e na obra do Senhor? Amém. Bom, nossa igreja, nós damos prioridade a esse ministério infantil, pastor, porque essa passagem, Jesus deixa bem claro que as crianças são importantíssimas no reino de Deus. Mesmo porque o próprio Jesus faz uma observação, que aquele que quer herdar o reino de Deus, aquele que quer entrar no reino celestial do Pai, precisa ser como uma criança. Então a criança precisa ser observada, ela precisa ser observada e precisa ser educada nos caminhos do Senhor, para que no dia de amanhã ela seja um adulto servo do Senhor, seja luz no meio das trevas. A nossa prioridade aqui para as crianças, você que está nos assistindo, é que elas são a igreja do dia de amanhã. Então nós não podemos apenas pegar um culto no momento da palavra para elas não atrapalharem. A gente vê Jesus, repreendendo ali os discípulos que estão impedindo as crianças chegar lá, como se as crianças fossem atrapalhar. Então nós não vemos as crianças como estorvo no nosso meio, pelo contrário, nós vemos elas como o reino de Deus. Elas têm entrada, elas têm o passaporte liberado já para a entrada no reino de Deus. Então nós
damos prioridade a elas e preparamos para elas em nossa igreja o culto também. Elas têm o seu culto, a cada culto elas têm o seu culto separado do nosso, ali para aprenderem de maneira infantil a palavra de Deus, porque nós não queremos crianças burras no dia de amanhã. Se nós não queremos que as nossas crianças venham se envolver com as drogas, se envolver com a prostituição no dia de amanhã, nós temos que dar a elas hoje o verdadeiro alimento, o verdadeiro fundamento, que é a palavra de Deus. Porque esse fundamento sendo lançado no coração de uma criança, ela vai crescer e quando velha, como diz a palavra de Deus, ainda quando velha, não vai se desviar desse caminho. Então, há uma importância muito grande que nós daqui damos a essas crianças, e acho que toda igreja, todo líder, todo pastor, toda pastora devem dar, né, a essas crianças, porque realmente elas são o reino de Deus. Elas são a igreja do dia de amanhã. Amém, pastor? Amém, pastor Marcos. Prezados internautas do programa Café Teológico, é uma honra ter a sua audiência e estamos aqui nesta oportunidade para tratar um assunto de muita relevância. Pastora Fátima, na visão da senhora, é importante o ministério infantil? E por que é importante? Quais são os benefícios que, no entendimento da senhora, a igreja receberá investindo e valorizando o ministério infantil? Sim. Só relembrando aqui que o ministério infantil é um serviço, é uma ponte para levar as crianças a conhecerem a Deus. Assim como o pastor Marcos colocou agora, não é simplesmente um local onde as crianças ficam ali entulhadas, não aprendendo nada. Precisamos entender o que nós, como igreja, também estamos oferecendo a essas crianças hoje em dia. Às vezes nós ainda vemos de uma forma precária ainda sendo ensinadas as crianças nestes ministérios. Só tem o nome, ministério, mas não tem um real sentido ali real na vida das crianças. Né? Então nós precisamos entender o que é isso. Nós somos uma ponte, uma ferramenta de Deus para levar as crianças a entenderem quem é Deus e tomarem assim também as suas decisões. Afinal de contas, uma criança também ela pode decidir, conhecendo a Deus, decidir servir ou não a Deus. Né? E nós como igreja temos uma responsabilidade muito grande junto aos pais. Os pais eles têm uma responsabilidade grande. Não estamos, como ministério, assumindo essa responsabilidade. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, né? São herança para os pais. Então, se são heranças, a gente precisa cuidar bem delas. E a igreja, ela toma parte disso no que diz respeito ao complemento espiritual na vida dessas crianças. Então, precisamos entender também que às vezes os pais relaxam um pouquinho na vida espiritual das crianças e jogam uma responsabilidade sobre a igreja, sobre o ministério. É um complemento. A gente vai auxiliar os pais espiritualmente na vida das crianças, a elas crescerem espiritualmente na sua vida, né, espiritual, junto ao Senhor, amadurecerem, como darem frutos, como servir ao Senhor com alegria. Porque às vezes tem pessoas que aqui na igreja é o culto. Né? Eles vão assistir o culto e nós não vamos entender nada. Então vamos lá para o nosso cultinho. Não vamos menosprezar algo que é a palavra de Deus, ainda que venha de uma maneira compreensível, facilitada para as crianças, porque é assim, Jesus facilitou a sua palavra a nós. A gente não deve complicar, e muito menos para as crianças. Elas precisam entender por que Jesus veio, né? Qual o fim, a finalidade de Jesus ter morrido na cruz. Então precisamos facilitar da melhor maneira possível para que elas compreendam isso e cresçam, amadureçam e
consequentemente, servindo ao Senhor também com alegria. Não sejam crentes futuramente aí duros, né, de coração meio carrancudo, aqueles crentes, sabe, severos, como alguns, às vezes, que Jesus não é isso, Jesus é alegria. E a gente precisa olhar para as crianças e entender, enxergar isso. O Senhor Jesus não falou para a gente observar as crianças na sua humildade, né? E tem uma passagem, inclusive, aqui em Mateus 18, né, onde até Jesus visualiza para a multidão, mostra visualmente o que ele queria dizer com aquela multidão pegando uma criança no seu colo, né? E olha, entenda bem, pegando uma criança no seu colo, dá a entender também que uma criança, o qual ele acalenta ali naquele momento, já uma criança, imagino eu, na minha cabeça, né, de aproximadamente uns 7, porque ele sentou ali, mostrando que já era uma criança que já tinha condições de entender também, né, aquela palavra. Lógico que a gente não vai falar sobre a palavra de Deus para uma criança de 2, 3 anos, né? A gente vai falar com cores, né, com visualizações de objetos. Porém, a criança ela já tem essa capacidade de compreender isso. E Jesus, ele ali, falando até em Mateus 18, 2, fala que Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esta é o maior no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava mostrando uma criança na sua humildade, e não estava falando para as crianças imitarem os adultos, mas para os adultos imitarem a humildade de uma criança. Então a gente vê essa importância ali nessa passagem onde Jesus ele passa uma mensagem muito visual e compreendida aos adultos ali, de que realmente a gente precisa ter esse coração humilde para herdarmos o reino de Deus, observando as crianças, porque elas são puras realmente de fato. Glória a Deus. Pastora Fátima nos enriqueceu com argumentos importantes. Eu queria apenas destacar para os nossos queridos internautas que nós não vamos hoje nos deter a crianças que exercem ministério, ou seja, crianças que pregam, que cantam. É um tema que será abordado numa outra oportunidade. O foco desse programa é destacar o Ministério Infantil, como o departamento infantil de uma igreja pode atuar de maneira importante para essas crianças que fazem parte desse contexto eclesiástico sejam alcançadas com o Evangelho, com o ensino da Bíblia, com a mensagem da cruz e cresçam e sejam homens e mulheres para o bem da sociedade e para o bem do reino de Deus. Pastor Marcos Souza, por que todas as igrejas, principalmente as evangélicas, né? Vamos falar das nossas igrejas evangélicas. Por que todas as igrejas evangélicas, ou por que todos os pastores ou líderes não valorizam o ministério infantil como mesmo deveria receber uma atenção toda especial? Uma pergunta até um pouco difícil da gente responder, porque precisaríamos ter a mentalidade desses pastores para conseguir ver, né, o que eles veem nas crianças, ou melhor, para não ver o que eles não veem nas crianças, porque essa é a realidade, né? Colocar uma pimentinha aqui no assunto? Sim. Será que o ministério infantil não é valorizado porque as crianças não são dizimistas? Interrogação. Pode ser, né? Pode ser que algum líder tenha essa mentalidade, né? Agora, sabe uma outra coisa que me chama a atenção, que me faz entender isso? Ele é um ministério pouco visto, né? Então, o obreiro dessas igrejas, o líder dessas igrejas, o pastor dessas igrejas, a pastora, né? Eles estão focados, muitas vezes, pastor, no altar. No altar. Locais de evidência. Tanto que hoje, pastor, é até difícil nós encontrarmos pessoas que se disponham a ajudar no ministério infantil. A pastora Fátima sabe disso porque ela trabalha, né, com o ministério infantil. É muito difícil encontrar pessoas. Quantas pessoas na nossa igreja
não passaram pelo Ministério Infantil e não ficaram no Ministério Infantil. Exatamente. Por quê? Nós entendemos, nós não estamos julgando essas pessoas, mas nós entendemos que não é o foco dessas pessoas. Elas querem estar, muitas vezes, em evidência. Elas querem estar no altar, onde elas podem ser vistas, né, pelo restante da igreja. E o Ministério Infantil, ele não é visto, né, com frequência nos cultos. O Ministério Infantil, ele está ali, né, numa determinada sala, num salão à parte, onde os líderes estão trabalhando nessas crianças, e ali é o foco. Ali essas pessoas tinham que ter esse foco ali dentro e entender que essas crianças, elas são a igreja amanhã. Por que, pastor, que muitos pastores têm os seus filhos nas drogas? Por que muitos pastores têm os seus filhos presos? Eu mesmo conheço pastores que têm os seus filhos presos, estão em penitenciária. Qual será, né, a resposta disso? Por quê? Porque não há um foco na criança. O foco desses líderes não é a criança. Primeiro, lembrando, um pastor e uma pastora, né, um obreiro, uma obreira, as pessoas que estão aí em cargos de extrema importância na igreja, antes deles cuidarem da obra física, da obra espiritual, dentro da igreja ela é reunida, esses homens e essas mulheres, esses pais, eles precisam primeiro cuidar do ministério infantil dentro da sua casa. Sim. Eles precisam dar a educação, a verdadeira educação aos seus filhos dentro da sua casa. Os requisitos bíblicos nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, né, e outras mais, os requisitos é que o homem, o líder, o pastor, ele seja um bom governante do seu lar, ele tenha os filhos em submissão, a esposa em submissão, ou seja, Deus ensina a darmos primeiro a prioridade à família, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, onde estão as nossas crianças. Mas isso está invertido. Esses líderes, muitas vezes, eles dão prioridade às pessoas dentro da igreja, reunidas como igreja. Dão prioridade a essas famílias reunidas como igreja e não focam também as crianças dessas famílias. Eles focam as pessoas maiores, os dizimistas, vamos dizer. Né? Os dizimistas, já que apimentou, vamos apimentar mais. Eu vejo assim os dizimistas, as pessoas que têm, podem satisfazer os desejos desses líderes. A criança não pode, né? Então a criança fica de lado. E aí é onde crescem de maneira errada, onde a escola, na verdade, hoje ela ensina, os professores sim, eles ensinam a ler e escrever, né? Ensinam a matemática, ensinam o português, eles ensinam, mas a escola em si, né, as crianças que não têm essa educação que necessitariam ter e não têm, essas ensinam as nossas crianças, as crianças dos evangélicos, a serem maus no comportamento diário. Então, vira e mexe, nós vemos filho de crente falando palavrão, vira e mexe, nós vemos filho de crente, né, cometendo atrocidades. Nós participamos de um ministério no passado, quando ainda não éramos pastores, onde nós trabalhamos com jovens, uma tarefa muito difícil, porque os pais não correspondiam, os pais não nos ajudavam, como a pastora Fátima falou. Sim, né? Eles não estavam ali colaborando conosco, simplesmente lançavam seus filhos para nós, e nós tínhamos que aqui suar para tentar, né, dar o máximo possível do evangelho ao coração desses jovens. E aí, infelizmente, nós vimos adiante, depois que nós nos desligamos desse ministério, ficamos sabendo de coisas muito chatas, muito tristes mesmo, onde um desses meninos, né, um levita, pastor, um rapaz, né, com talentos maravilhosos, pichando a escola, quebrando os vidros da própria escola, depois se envolvendo com droga e hoje preso. Você entendeu? Então a realidade, o foco é errado. O foco não é Cristo para esses líderes, na minha opinião. O foco dessas igrejas, desses líderes, não é Cristo. Porque se fosse Cristo, as crianças seriam prioridade. As crianças seriam prioridade. Porque nós vemos Jesus aqui, enquanto você lê o texto, eu li na NVI, ele leu a revista corrigida, acredito, eu vi na NVI, diz, não os impeçam, Jesus falou, não os impeçam de virem a mim. Né? Será que a gente entende a gravidade disso? A igreja está impedindo as crianças de irem a Cristo. Então, eles não estão focados, os líderes não estão focados em Cristo Jesus. Porque se estivessem focados em Cristo, as crianças estariam no colo de Jesus, através do nosso trabalho dedicados a eles. Amém. Pastor Marcos fez as suas considerações que foram de grande importância sobre o tema. Pastora Fátima, a gente tem percebido que de cada 10 professores ou de cada 10 líderes de departamento infantil, 10 são mulheres.
É difícil encontrar homens que se coloquem à disposição do Senhor Jesus para se dedicarem ao ministério infantil. Enfim, a mulher tem uma sensibilidade mais apurada comparada com o homem, a gente compreende isso. Mas as mulheres, como é a grande maioria avassaladora que exerce liderança no ministério infantil, a senhora acredita que as nossas irmãs que trabalham com as crianças, elas estão preparadas, qualificadas para trabalhar com essa criança em nossas igrejas? Segunda pergunta. Se elas não estão assim preparadas para exercer o ministério com padrão de excelência, o que seria interessante para motivá-las para que elas se capacitassem e buscassem os recursos lícitos e necessários para elas exercerem um ministério infantil na igreja com padrão de excelência, de maneira que a própria criança dissesse em casa: mãe, eu não posso faltar hoje na igreja, porque a aula, o culto, o hino, aquilo que a minha professora, que a minha líder passa, é muito bom, eu gosto da tia. Enfim, aquela criança fica com sede, porque a sua professora, a sua líder, encantou o coração dessa criança. Então, são duas perguntas. Primeiro, as nossas irmãs estão qualificadas? Segundo, se elas não estão, como elas podem se qualificar dentro do pensamento da pastora? Amém. Realmente, dentro dessa colocação, eu até ressalto também que realmente as mulheres, elas têm uma grande importância no ministério infantil, justamente por ter essa sensibilidade. A maior parte são mães. Isso também não quer dizer que pessoas que não são mães não tenham. Pelo contrário, eu vejo muitos jovens hoje participando do ministério infantil e com muita alegria e uma dedicação, uma responsabilidade, um compromisso com Deus, né? Porque elas entendem que tem esse compromisso e essa responsabilidade, vem o temor a Deus de poder passar ao máximo um conteúdo consistente para as crianças. Inclusive, dentro disso, pastor, hoje nós sentimos muita falta de homens. Por quê? Porque vem muitas crianças que não têm os seus pais. Né? Tem muitas crianças que chegam à igreja com as suas mães, mas os seus pais, ou o pai não convertido não está ao lado da sua mãe, ou muitas vezes essa criança nem o pai conheceu. Então hoje a gente sente um pouquinho essa falta por conta disso, mas a gente precisa apresentar, lógico, a pessoa de Jesus como nosso Pai eterno para essa criança, para que ela venha a ser suprida nesse sentido de pai. Mas quando existem homens ali presentes, é muito importante. Hoje até, para quem está nos assistindo, de repente acha que tem, né, puxa vida, eu gosto, mas eu não sei como, né, trabalhar dessa maneira. Mas se a palavra de Deus diz que ele não chama os capacitados, ele capacita quem ele chama. Né? Então nós, olhando para esse chamado, quando nós temos em nossa vida, ele indifere se é homem ou mulher, mas quando você tem um chamado, você se enquadra num lugar direitinho ali onde Deus nos coloca, certamente vai ser de suma importância. O homem hoje, nós tínhamos até inclusive um tio, né? Tinha um tio que participava da salinha das crianças, do nosso culto infantil lá dentro com as crianças, e nossa, era uma alegria, eles ficavam assim eufóricos de saber que tinha um homem ali, né, também. Os meninos se aproximavam, as meninas, porque a criança ela não tem essa diferenciação, né, de homem e mulher. A gente tem todo aquele cuidado, todo aquele, mas para a criança, os olhos da criança, ela não vê isso, né? É como se fossem anjos do Senhor, assexuados, eles não veem isso. E respondendo à pergunta, pastor, a primeira pergunta, eu acho assim, que tem as pessoas que participam do ministério infantil, ela precisa ter chamado.
Ela precisa ter, isso é básico, porque muitos ministérios, pessoas que estão nos assistindo agora, que já participaram de ministério infantil, às vezes a pessoa acha porque gosta de criança, mas gostar de criança não é o suficiente, o chamado ele tem que vir acompanhado também desse gostar de crianças, né? Tem pais, por exemplo, mães aqui na igreja, assim como em vários outros lugares, têm os seus filhos, mas não têm o prazer de cuidar de outros. Né, o máximo os seus. Às vezes a pessoa, não, mas os meus filhos já dão aquele trabalho. Se eu ficar com mais 5, 7, 10, eu vou sair de lá sem cabelo. Né? Então precisamos entender que existe um chamado. Precisa existir esse chamado na vida dessa pessoa, assim como em outros ministérios. Porque senão a gente se frustra. Porque as mesmas lutas que se passam em outros ministérios, somos bombardeados também. Nós entramos na brecha da vida de muitas crianças. Precisa ter um preparo espiritual. Não é simplesmente chegar lá, jogar lápis de cor, desenho e uma história. Não! Vai muito além o ministério infantil dentro desse chamado de Deus. Né? E quando a pessoa tem o desejo, mas não está qualificada ainda para abordar assuntos, dar essa aula, nós aqui entre nós fazemos reuniões aqui entre nós, abordamos como as crianças estão saindo. Tem crianças que começam com algumas pessoas, ela fala, pastora, aquela criança ela é muito difícil. Como será a criança dentro de casa? O que será? Mas são pais cristãos, como é que pode? E aí a gente vem toda uma resposta, porque nem sempre as reações da criança também, a gente não pode generalizar. Nem sempre as reações negativas de uma criança que a gente visualiza na sala, enquanto está ali conosco, nem sempre também vem de casa. Existem outras influências externas na vida desta criança. E nós aqui nos reunimos, abordamos temas atuais mesmo, com as crianças. Abordamos assuntos, bate-papo. Né? Tanto que precisa também existir essa separação de idade dentro do Ministério Infantil. Por quê? Porque crianças numa faixa etária de 5 anos, que nós fazemos essas separações para alcançar o entendimento pleno de cada uma delas. Então, a partir dos 5 anos, é possível uma criança bater um papo legal com todas e até expor as suas dificuldades diante de outras, porque criança não tem vergonha. Né? O interessante é isso. Criança, ela não fica limitada. O que o outro vai achar se eu falar que, nossa, eu empurrei meu amiguinho, ou eu levei o lápis do meu amiguinho embora, e consciente. O adulto, ele se limita a expor, mas a criança não. Ela se abre, e é nesse momento onde nós precisamos estar ali, né, apoiados na palavra de Deus para poder ensinar essas crianças no bate-papo livre, sabe, espontâneo. Eles vão soltando várias coisas e nessa brecha nós entramos para falarmos, né, da vontade de Deus para elas, da vontade de Deus para o crescimento espiritual, né, do que fala sobre obediência, do que é pecado, aquilo que está agradando a Deus, aquilo que não agrada, e expor isso também para a criança, para que ela tome suas decisões. Né? E saiba, isso é errado, isso eu não quero, isso está desagradando a Deus. Precisamos trazer essa consciência na vida das crianças para que ela tome as decisões certas. E se, às vezes também, lógico, acho que a gente não deve parar, se limitar dentro do Ministério Infantil. A gente tem que aprender cada vez mais. E, quando necessário, cursos magníficos que tem hoje em dia, né, como a PEC, por exemplo, e tantos outros ministérios aí abençoados também, que cuidam especificamente disso, por que não? Né? Isso vai acrescentar, vai enriquecer o teu trabalhar com Deus nesse ministério tão importante, né, muito importante. E até também, por que não instruir também os pais acerca também desses filhos que a gente está vendo, visualizando, né, coisas que a gente vai
precisar de um apoio aí desses pais. Então a gente precisa trabalhar em conjunto para que essas crianças cresçam de uma maneira saudável, para que essas crianças cresçam de uma maneira, sabe, alegre dentro da igreja, que sejam futuros adolescentes, futuros jovens realmente, sabe, fervorosos na presença de Deus, não presos a tradicionalismos, mas alicerçados em uma palavra, né, e um Deus real na vida deles, um Deus de amor e um Deus de limites, né? Então, essas crianças crescendo dessa maneira, trabalhando igreja e pais, trabalhando no caráter e na personalidade dessas crianças, certamente, e a palavra de Deus nos garante, né, que se a gente ensinar os nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor, eles não vão se desviar desses caminhos maravilhosos. Por quê? Porque foi ensinado dessa maneira, com amor e compreendendo que ninguém é perfeito, falhamos sim, mas que estamos ali ao lado deles para apoiar com este amor de Deus. O Senhor nos oferece amor, né? Então a gente não pode oferecer peso e fardo na vida de uma criança, pelo contrário, ajudar a tirar, né, essas ataduras da vida das crianças, esse peso, esse fardo que muitas vezes tem crianças que carregam desde o seu passado, muitas vezes. Às vezes uma criança de 5 anos a gente fala, nossa, mas só tem 5 anos, mas às vezes já viveu e viu tanta coisa ruim que o fardo, a memória dela só tem coisas destrutivas. Quando ela passa a conhecer a Jesus, é um milagre a cada momento, é um milagre a cada dia. A gente viu crianças aqui que começaram no ministério infantil, ali dentro conosco, sendo ensinadas e eram rebeldes, eram rudes. Fulano, vamos ouvir a palavra de Deus. Olha, a gente vai abordar um assunto aqui muito interessante que vai ao encontro de algo que eu ouvi a semana passada acerca de um fato que aconteceu com uma criança. Eu queria falar sobre isso. E às vezes a criança está ali relutando, né? E aí, hoje a gente vai trabalhando e tentando conversar com essa criança, porque a gente tem que procurar saber o que está por trás de toda aquela rebeldia. A gente simplesmente não pode atirar pedras como a mulher adúltera recebeu as pedradas antes de saber o porquê que ela estava naquela situação, por que ela praticava aqueles pecados, né? Então a gente precisa da mesma forma, sabe, olhar para a criança como um ser que necessita de atenção e o mesmo amor de Deus, assim como os adultos. E essa atenção é primordial para esse chamado que nós temos no Ministério Infantil focado nas crianças. É uma alegria ver uma criança sendo transformada. É uma alegria ver uma criança falando e agindo de uma maneira diferente a cada ouvir da palavra de Deus. É uma alegria para nós. Pastor Marcos, mediante as considerações que a pastora Fátima fez, surge a seguinte pergunta. Satanás tem investido nas crianças. Você percebe que, por exemplo, na Cracolândia, você encontra crianças com 8, 9, 10 anos, parecendo zumbi ambulante, andando com aqueles olhos esbugalhados, dominados pelo vício. Você vai numa antiga FEBEM, né? Que hoje é a detenção casa, onde há muitos adolescentes e jovens desviados dos caminhos do Senhor. Ou você vai numa penitenciária e você começa a levantar o nome dos presos, e lá tem Elias, lá tem Eliseu, lá tem Jeremias, filhos de crentes. E nós estamos falando sobre o tema da importância do ministério infantil nas igrejas evangélicas. E nesse contexto, a pastora Fátima falou uma coisa que é de fundamental importância, que a responsabilidade da educação, em primeiro lugar, é em casa com os pais. E na igreja, as crianças receberão complemento. Mas a gente vê pelas estatísticas que o número de crianças e jovens e adolescentes evangélicos ou filhos de crentes que se afastam dos caminhos do Senhor cresce de maneira assustadora. Onde que está a falha, pastor Marcos? Onde que está o câncer para ser estancado, para ser cortado esse mal pela raiz? Amém, pastor Éder. Bom, por
que, né, que a gente vê tanto isso? Porque as estatísticas, é que nós não preparamos estatísticas, eu não preparei, eu poderia ter feito isso acerca dessa quantidade assustadora de crianças, adolescentes e jovens que estão aí, né, no crack, que estão aí na Fundação Casa. E assim, falando de Fundação Casa, eles não vão conseguir recuperar, acho que de 10 crianças, uma consegue ser recuperada. Eu ainda estou sendo até, talvez, modesto nessa questão, né, que uma entre 10 consegue ser recuperada. Porque essa recuperação é muito difícil, porque não tem ajuda dentro de casa. Então, ou seja, existem crentes, existem famílias na igreja onde os filhos estão vindo à igreja, eles estão participando, mas aí adiante eles se rebelam contra os pais, se rebelam contra a igreja e vão, né, para o mundo das drogas, para o mundo do roubo, para o mundo da prostituição. E aí vem a pergunta, mas por quê? Eles não estavam na igreja? Porque nós ouvimos isso das pessoas lá fora. Você que é crente, né, você já viu isso, talvez no seu trabalho, talvez aí na onde você estuda, você já ouviu pessoas falar, é filho de crente, né? Por que está desse jeito? Por que está... eles não são crentes? E às vezes a gente até olha para os pais dessas crianças e falamos, nossa, mas eles são bons servos de Deus. Às vezes é bom obreiro, é bom líder, é um ótimo vida, né? Mas as crianças, os filhos deles, não são, estão no mundo. Por quê? O que é que está errado? Os pais traziam na igreja. Eu vou dizer o que é que estava errado aí. E o que está errado. E que se os pais não acordarem, né, você que é pai, você que é mãe, estão nos ouvindo, estão assistindo esse programa e nos ouvindo, né, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes nós ensinamos errado os nossos filhos na igreja, ensinamos errado os nossos filhos, né, no culto, e assim, próprios líderes também fazem isso, pastor, né? Eles não ensinam, na verdade, as crianças com amor, que é o que a pastora Fátima falou, precisa ter chamado, né? Não adianta gostar de criança. Eu mesmo sou sincero em dizer, eu amo criança. Quem congrega comigo aqui sabe que eu amo as crianças, elas têm prioridade no meu coração, mas eu não sei ensiná-las como a pastora Fátima sabe. Eu nem me meto. Eu já uma vez faltou um professor, não era eu que ia pregar, eu fui lá. Até que eu me dei bem, viu? Até que eu consegui me dar bem, né? Mas eu vi que não é para mim. Não é para mim. Então tem que ter um chamado. Então quem não tem um chamado, às vezes fica lá por obrigação. Olha, você quer um ministério maior, você tem que primeiro começar pelo menor, como se fosse um pequeno ministério, um ministério infantil, que é o maior da igreja. É o maior, tá certo? Então o que acontece? Onde é que está o erro? O líder, porque não ensina com amor. E os pais, porque a igreja, nunca na igreja, um castigo. Os filhos dão trabalho dentro de casa, ele já sai falando, hoje, porque você não obedeceu, você vai sentar ao meu lado e vai assistir o culto e vai ouvir a palavra. E se o filho fizer alguma coisa, ele dá um beliscão na criança dentro do templo. Dentro do templo. A criança chega até se estremecer. E se ela gritar, ela já sabe. Se ela gritar, chegou em casa, vai apanhar feio. Pastora Fátima, a senhora concorda que esse beliscão na igreja, dado na criança, causa um trauma psicológico nela? Com certeza. Fora que, como o pastor Marcos está colocando, que traz o funcionamento, o fato de vir à igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando a criança leva beliscões, umas cotoveladas, né, discretas, os pais, mas que os filhos sentem, passam a ser um castigo vir à igreja. Eles não mais vêm com aquela de piedade, nossa, se eu me mexer, se eu tirar um pouquinho mais a atenção do meu pai, ou ele perceber que não estou fazendo de acordo com o que ele quer que eu faça, eu vou apanhar em casa, Então a criança já só é esse. E não é esse o sentido. Não é esse o foco de um pai ter o prazer de levar o seu filho na igreja. É uma criança, a gente precisa ver e saber e entender que um dia também nós somos crianças, né? Será que você foi um robozinho quando você era pequeno, criança, pastor Éder? A gente se esquece, pastora Fátima, que um dia nós fomos crianças. Exatamente, é essa a questão. E às vezes os pais de hoje, até leva-se até para um outro lado. Os pais hoje, eles não têm
tanta paciência. Eu sei que ocorria isso também no passado, mas hoje, devido aos trabalhos, ao estresse dos pais que tem hoje, as mães hoje trabalham fora, diferente de antes. As crianças ficavam mais com as mães, justamente porque elas tinham mais paciência, tinham ficado em casa, o pai tinha trabalhado, então ficava aquele cuidado geral, né, ali para a mãe. Hoje a mãe também trabalha fora. Então os pais hoje, se a gente não tiver na presença de Deus, a gente começa a ser carrasco dos nossos filhos. Ele fala, ele se mexe, se move, a gente às vezes quer que seja um robozinho, quer que seja um filho exemplar. Mas será que eles são felizes vivendo dessa maneira? Então a gente precisa ver até que ponto as crianças estão se sentindo bem, ouvindo, vamos à igreja e ter aquela alegria. Hoje nós vamos à casa do Senhor. Hoje eu vou participar daquele culto abençoado lá na sala das crianças. Nós fazemos um culto lá, não é cultinho, nós não menosprezamos, nós damos um culto à igreja, ao Senhor lá na nossa sala, né? Falamos do amor de Deus. Aí o pastor até, voltando até a primeira abordagem que o pastor falou, nós levamos um culto de adultos para as crianças, para que elas já aprendam a se comportar, mas ao mesmo tempo conhecendo a Deus, gerando amor, gerando este amor e este prazer de cultuar a Deus, né? Então nós levamos um culto que acontece aqui com os pais, nós levamos para lá, na altura, no grau de entendimento deles, e eles vão prestar o culto deles ao Senhor. Pastora Fátima comentou um fato que ocorre no nosso mundo pós-modernidade. O homem, que é o provedor do lar, o pai, chefe da casa, trabalha o dia todo longe da família. A esposa, chefe da casa também, auxiliadora, adjutora, também agora está indo para o mercado de trabalho. As crianças ficam na escola ou sozinha em casa, com a babá eletrônica, da TV a cabo, da internet, etc, etc. A Bíblia diz, em Deuteronômio, que o judeu tinha que ensinar o seu filho pela manhã, à tarde, andando pelo caminho, à noite, deitando, acordando, na refeição. Ou seja, educar uma criança dá trabalho. E os pais estão agora no mercado de trabalho e só vê o filho à noite, dá aquele beijinho na hora de dormir, ou o filho já está dormindo quando o pai e a mãe chegam. Isso causa um prejuízo dentro da educação das crianças, no caso, crianças de pais evangélicos, e depois esses pais querem jogar toda a responsabilidade para o ministério infantil da igreja. Será que aí está a brecha? Porque os pais não estão ensinando o seu filho no caminho que deve andar, pastor Marcos? É uma grande brecha, pastor. Esse daí é uma grande brecha, sem dúvida alguma. Eu sei da necessidade financeira de um lar, eu sei da necessidade financeira de uma família, todos precisam, né, do sustento, mas isso é mal compreendido. E se fosse feito da maneira que Deus orienta pela palavra, você que nos assiste, certamente nós teríamos filhos mais amáveis, teríamos filhos mais compreensivos, teríamos filhos mais sarados, né, espiritualmente falando, nós seríamos vitoriosos aí. Então a mulher, na minha opinião, não deveria trabalhar fora quando ela tem crianças pequenas dentro de casa para cuidar. Eu acho que a partir de um determinado momento que essa criança já tem entendimento, que ela já, né, já pode conseguir caminhar sozinha, entre aspas, caminhar sozinha, então sim, a mãe deveria sim, para ajudar no lar, entrar no mercado de trabalho. Nós não estamos vivendo a palavra onde Jesus fala que nós não devemos viver ansiosos pelo dia de amanhã, que nós não devemos estar preocupados com o que comer ou com o que investir no dia de amanhã, porque o Senhor Jesus, Ele nos dá o alimento diário, Ele é o nosso provedor. Mas essa correria, essa velocidade do dia a dia, dessa vida pós-moderna, leva todo mundo para o mercado de trabalho, ou os filhos ficam com os avós,
ou eles ficam em tempo integral na escola, que não tem a educação de um pai para dar para ele, ou então ficam na TV a cabo, onde assistem programas impróprios para eles, desenhos impróprios para suas idades, e se tornam assim então crianças agressivas, crianças rebeldes, que no futuro darão grandes trabalhos aos seus pais. Pastora Fátima, passou rápido demais. E como? Estamos no final do programa Café Teológico. Queremos agradecer a sua presença, que enriqueceu o programa de forma extraordinária. E a pastora tem 1 minutinho para suas considerações finais, para deixar o seu recado para os nossos internautas. Sim. Amém, pastor Éder. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando, deste assunto excelente, assim, que nos dá também, abre o nosso entendimento acerca de muitas coisas relacionadas ao Ministério Infantil. E o meu recado aqui é aos pais que, assim como nós falamos que essa responsabilidade já começa dentro da nossa casa, entendendo e sabendo que os filhos, são herança do Senhor, que nós passamos a fazer como Lloyd fez ali ensinando sua filha Eunice, a palavra de Deus. Eunice ensinando Timóteo desde pequeno também a ouvir, saber, conhecendo a Deus, tanto que quando ele foi trabalhar ali ao lado de Paulo, era um jovem já que estava preparado, estava com meio caminho andado. Por quê? Porque já tinha sido instruído desde pequeno acerca da palavra de Deus. Então, pais, se atentem a isso. Se despertem mais, tenha mais esse desejo de parar por alguns momentos dentro da sua casa e levar essa palavra aos seus filhos. Vivam essa palavra dentro dos seus lares, para que as crianças também tenham prazer de servir a Deus, porque um grande crédito elas vão ter através da atitude de vocês dentro de casa, para que elas venham a ver Deus como um Deus verdadeiro, real, que muda a vida daquele que crê. Então, foquem nisso na vida de vocês. Cultos domésticos, muito importante também para o crescimento familiar, para as crianças também, e busquem a Deus em todo tempo, em todo tempo. E o seu lar é o melhor lugar para você estar ali, no ninho do teu lar, focando aí o amor de Deus, vivendo este amor, a começar da tua casa. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcos, passou rápido, o tempo corre e o senhor, por gentileza, faça as considerações finais sobre o tema e deixe os seus contatos de recado para os nossos prezados internautas. Amém, meus amados. Amém, pastor Éder. Eu quero fazer então as minhas considerações finais. Olha, eu vou com a pastora Fátima. O seu filho vai ser uma excelente pessoa no dia de amanhã, vai ser luz, se você cuidá-lo e cuidar dele dentro do seu lar. Culto doméstico, oração sempre juntos, que os filhos, os pais não têm a mania de fazer a oração, não têm o hábito, muitos não conseguiram criar o hábito de cuidar dos seus filhos em oração, orar junto, reunir-se ao redor da mesa, dar graças pelo alimento, pelo café da manhã, o almoço, a janta, orar antes de dormir. A minha filha tem 6 anos de idade, a Natália. Ela não esquece uma noite. Se a gente vai se esquecendo ali por causa do cansaço do dia, pai, mãe, vamos orar, já criou o hábito dentro do coração dessa criança. Você dentro do seu lar, você dentro do seu lar. Você vai ver que isso vai render maravilhas para vocês nesta vida, e Cristo se alegrará, porque você não está impedindo os seus filhos de chegar ao reino de Deus. Amém? Meu nome é Marcos Souza, pastor Marcos Souza. Nossa igreja é a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. O nosso site é www.icede.com.br. O meu Facebook é pastor Marcos Souza, procura lá, você me acha. O meu e-mail pr.marcossouza@ig.com.br. Você quiser tirar alguma dúvida comigo, fazer alguma pergunta aí, eu teria o prazer em entrar em contato com você de alguma dessas formas aí, para te abençoar em nome de Jesus. Nossa igreja fica na Via Anchieta. Nós estamos aqui transmitido diretamente do salão da nossa igreja. Nossa igreja se reúne na Via Anchieta, 1439, no Sacomã. Estamos bem próximo do terminal Sacomã aqui. Via Anchieta, 1439, Sacomã, São Paulo. Que Deus te abençoe, te
guarde, né? Faça de você um grande vitorioso, uma grande vitoriosa, que o temor do Senhor cresça no seu coração, para que você cuide bem daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus. Bem, chegamos ao final de mais um programa Café Teológico. Queremos agradecer a sua audiência, estar nos prestigiando e recebendo a edificante palavra de Deus para a tua vida. Eu queria deixar aqui uma palavra, um conselho amigo, pastoral, bíblico, que você que é adulto, valorize as crianças. Se você estiver numa roda de pessoas e você chega para cumprimentar nessa roda de pessoas os adultos e ali tiver uma criança, cumprimente essa criança, pegue na mão dela. E pegue na mão dela, mas fique na altura dela. Se for necessário, fique de cócora, para você dar um abraço, para você ficar na mesma altura dela, para ela se sentir prestigiada. Se você que é líder, pastor, me assiste nesse momento, e você for apresentar o pregador da noite que vem com a esposa e com os filhos, que são crianças, cite o nome dos filhos do pregador pelo nome. Valorize as crianças, porque essa criança, bem educada, bem ensinada, instruída na palavra, será amanhã um pastor, um missionário, um evangelista, um presbítero, um obreiro que fará a obra de Deus com alegria e que terá uma recordação feliz do seu tempo de criança. Nesse momento eu quero deixar aqui um texto da Bíblia para todos no final do nosso programa, que teremos no próximo programa o tema voltado para o ministério feminino. Então você fique sintonizado com o programa Café Teológico, porque no próximo programa estaremos falando sobre o tema Ministério Feminino. A palavra de Deus diz assim, meus amados: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse que vos cumprimenta é o vosso amigo, pastor Éder William, presidente do Instituto Bíblico Etnos, e o nosso contato www.ministerioetnos.com.br. Um beijo no coração, um forte abraço, paz do Senhor Jesus. Finalizamos o programa Café Teológico com o tema Importância do Ministério Infantil nas Igrejas Evangélicas, oferecendo aos nossos convidados aqui e a você que nos assiste pela internet um brinde na paz do Senhor Jesus. Yeah. Café Teológico, Café Teológico, Café Teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café Teológico, Café Teológico, Café Teológico, ouvindo a palavra. Eu procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, em que eu vivo. Yeah. Café Teológico, Café Teológico, Café Teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café Teológico, Café Teológico, Café Teológico, ouvindo a palavra. DJ Calão mais uma vez com vocês. Qualquer tema que quiser, chega junto, vem com nós. Basta perguntar, pois a mentira corrói, mas Jesus Cristo já falou que a verdade liberta. E aí, pastor, qual que é o tema? Se quiser falar de sexo pode chegar, mas se falar de morte também posso falar. E se eu colar no bar, as minas chavecar e a caipirinha, também posso tomar. Eu procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, yeah, em que eu vivo. Café Teológico, Café Teológico, Café Teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café